Teleaula Natal. Bom dia a todos, meu nome é Jean, sou professor do ensino da Rede Municipal de Natal. Prazer muito grande estar aqui com os meus alunos da Escola Mário Lira e também do Otto de Brito Guerra. Meu nome Jean, em Libras, é assim, Jean, meu sinal. Estou aqui de manga longa, calça jeans, tênis preto, tenho olhos castanhos, cabelo curto, tenho bigode, tenho também a cor branca. Essa é minha descrição. Hoje nós teremos o prazer de compartilhar com vocês a aula sobre crenças religiosas da ressurreição. Essa palavra ressurreição deriva-se de um vocábulo grego chamado anastasis. Essa palavra, no seu aspecto fundante, significa tornar a vida, voltar a viver, de modo que voltar a viver no corpo. Evidentemente que o tema da ressurreição, ele perpassa, ele transita em várias matrizes religiosas, dentre as quais podemos destacar o islamismo e também o cristianismo, como também o judaísmo, que são religiões monoteístas que têm como seu pano de fundo a crença na ressurreição. Hoje eu quero compartilhar com vocês os desdobramentos da ressurreição. E para isso eu escolhi, como forma didática pedagógica, apresentar um livro da Bíblia, a Bíblia que é o livro sagrado, todos sabem, do cristianismo, mas de modo que esses exemplos, eles servem também de modo direto com as outras duas religiões, o judaísmo e o islamismo, já que esses exemplos vão trazer à nossa mente a crença do juízo final, da perdição eterna, vai trazer a crença também da cidade celestial, do paraíso, como o Islã fala, de modo que a gente vai tentar fazer um resumo, um apanhado desse livro Apocalipse, como uma ilustração para trazer a verdade acerca de que essas crenças determinam, que essas crenças falam acerca do tema proposto da ressurreição. Nesse primeiro slide, eu quero também dizer que esses slides e essas figuras foram produzidas pelo meu amigo Roberto Franklin, um norte-americano, que hoje mora no estado de Utah, nos Estados Unidos, e que produziu e está disponível no final da aula. Vamos disponibilizar o lugar que você possa ter acesso. Para contextualizar e já falar um pouco da imagem, nós observamos que nesse contexto de perseguição promovida pelo Império Romano, pelo déspota, o imperador Domiciano, que perseguiu os cristãos no início do cristianismo, e João estava na ilha de Patmos, como disse, e recebeu a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse quer dizer revelação, desvendar. E ele escreveu acerca das coisas do futuro. A estrutura desse livro mostra exatamente isso. No primeiro capítulo, as coisas do passado, que é essa figura que nós vamos mostrar daqui a pouco. E o capítulo 2 e 3 do livro mostra coisas do presente. Capítulo 4 e 5, João é trasladado em espírito até o céu, onde tem a visão do trono. Capítulo 6 até o capítulo 16 é o período das grandes pandemias, dos grandes juízos, das grandes catástrofes. E no capítulo 17 e 18, o grande sistema da época, que vai prevalecer ainda no futuro, que é o sistema econômico e religioso. Capítulo 19, a volta de Cristo, esse Cristo ressurreto, esse Cristo que experimentou a ressurreição. No capítulo 20, o milênio e o juízo final, o julgamento, que é descrito também no judaísmo, no cristianismo e também no islamismo. E no capítulo 21 e 22, o paraíso, o estado eterno,
a cidade celestial. Mas vamos pensar um pouquinho agora nessa primeira figura. Eu queria, você está vendo, ela é uma figura muito bonita, que tem Jesus orientando João a escrever do seu lado esquerdo, no meio, mesmo no centro da imagem, você vê esse Jesus substancial, esse Jesus glorificado, esse Jesus que não aparece mais com aquele aspecto de tristeza, aquele aspecto de sofrimento, aquele aspecto ensanguentado da cruz, aquele que foi chicoteado, esbofeteado, que levou a cruz de espinho. Então aparece agora um Jesus com a nova configuração, aparece um Jesus diferente. Ele aparece com os olhos com chama de fogo, que é uma figura de linguagem que expressa que ele está vendo tudo, porque Jesus ele se apresenta agora com um corpo ressurreto, devido à ressurreição, ele se apresenta de modo substantivo, de modo muito poderoso, aquele que consegue visualizar qualquer coisa, até o íntimo da nossa alma, do nosso coração. E ele aparece também não só dessa forma, mas com a espada, que é o símbolo de julgamento do mundo, do mundo futuro, um julgamento que ainda não apareceu. E ele se apresenta também, um pouco da figura da imagem embaixo, ele andando no meio dos candeeiros, dos castiçais, que é um símbolo para a igreja. Ali ao lado, do seu lado direito, você vai ver uma chave, é um texto que diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno. A ideia de que o diabo está lá no inferno com autoridade é uma ideia errada, porque as chaves, elas assumem esse simbolismo de autoridade, e só Jesus tem essa autoridade na perspectiva cristã. Essa imagem que vocês estão visualizando, ela apresenta Jesus Cristo batendo numa porta, evidentemente, de uma casa, nesse caso. E você pode ver ao lado várias pessoas, um homem em cima com dinheiro, valorizando o dinheiro, e não está ouvindo, outro está fingindo que não está ouvindo do lado esquerdo. Do lado direito, você pode ver em cima do candeeiro, um tentando abrir, e lá em cima, na parte superior, você pode observar que Jesus ele é comparado com uma pedra de esquina, pedra angular, onde pessoas também vão aceitar e abrir a porta da sua casa. De modo que essa figura, ela me faz lembrar um texto das Escrituras, no capítulo 3, como disse Apocalipse 3:20, diz que, dessa forma, eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo isso para João e dizendo para as pessoas, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei para ele, cearei com ele e ele comigo. Esse texto, traduzido do grego, traz a ideia de que Jesus quer intimidade com as pessoas. O Jesus que ressuscitou, o Jesus da ressurreição. Ele quer se fazer presente na vida das pessoas. Ele não quer somente ser considerado como o Jesus histórico. Por isso que esse texto é um chamado para a participação das pessoas na vida dele e ele na vida das pessoas, para ter aquele banquete de ceiar junto com as pessoas. Por isso essa ilustração muito pertinente para aqueles que adotam, para aqueles que creem, para aqueles que confiam em Jesus Cristo, para aqueles que são adeptos da religião cristã, porque essa é uma vertente da religião cristã, a ressurreição de Jesus Cristo e a participação na vida dele, na vida de cada um. Nessa próxima imagem, é uma imagem que vai começar uma série de juízo. Tanto no judaísmo, como no islamismo, como no cristianismo, na sua literatura, nos seus escritos, tem a parte do juízo, a parte da condenação, a parte do paraíso. E no Apocalipse, a maior parte do seu livro, da sua estrutura, como disse, é um livro que fala do futuro, ele no capítulo 6, olha só,
do capítulo 6 até o capítulo 16, são 22 capítulos, há uma literatura vasta de catástrofe, de pandemias, de coisas que ainda não aconteceram no mundo. Até algumas pessoas muitas vezes me perguntam, professor, a Covid-19 é um julgamento do Apocalipse? E evidentemente que não é, porque a descrição e a intensidade desses julgamentos é muito, muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo e visualizando. Bem, vamos visualizar a figura e tentar descrever a figura de maneira geral para cada um de vocês. Veja o que tem no seu lado esquerdo. São 4 cavalos, são chamados de os cavaleiros do Apocalipse. Um sentado no cavalo branco. Branco é símbolo de paz, né? Lembra daquela música, Bandeira Branca, eu quero paz, né? É do tempo de alguns professores aqui que estão na sala, mas eu não posso dizer o nome. Então, é o cavalo sentado nesse cavalo branco, que é o símbolo de paz, quem está sobre ele é o anticristo, que vai promover uma falsa paz. Né? Depois, no outro cavaleiro, um cavaleiro sentado, você pode ver dos 4 cavalos, do lado esquerdo, sentado num cavalo vermelho, com uma espada na mão, que é um símbolo de guerra. O outro sentado no cavalo preto, com a balança na mão. E o texto diz que esse camarada está dizendo 3 medidas de trigo por 1 denário. E se você for fazer a conta, trazendo para a atualidade, daria somente para comprar cerca de 400 e poucos quilogramas de comida, um PF, equivalente a um PF, para a família comer o dia inteiro. Então seria um símbolo aí de muita fome. Por isso que o cavalo preto até tem aquele jargão popular, o clichê que diz a coisa está preta, né, quando as coisas ficam difíceis. E ali também nós podemos observar, mesmo centralizado na figura, mesmo você pode ver que muitas pessoas vão morrer numa quantidade exuberante. Hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro e constata-se que essa profecia futurista, já que Apocalipse é um livro futurista, essa profecia vai mostrar que muitos vão morrer, cerca, nesse caso aí, 1/4 de toda a população mundial. Isso jamais foi descrito, jamais foi visto na história do mundo. Então, veja bem essa figura. Para concluir essa figura, do seu lado direito, você vai observar as catástrofes que vão atingir também o Sol, a Lua, as estrelas. Esse número aí que tem já no lado direito, por último, os 144 mil judeus são representantes de Israel que vão falar sobre o Evangelho, já que esse período chamado de período da grande tribulação é um período de 7 anos que vai acontecer para Deus tratar com o povo de Israel e também com o mundo. De modo que esse período da grande tribulação, como falei, vou reprisar, é um período chamado de grande tormento, de grande catástrofe, de grande juízo vindo da parte dos céus. Assim, também é bom pontuar que aqueles que creem no cristianismo, eles também dizem que a igreja não vai participar desse período da grande tribulação, porque o que vai anteceder antes desse período da grande tribulação é o chamado arrebatamento da igreja, onde Jesus vem até as nuvens, descrito lá, Paulo descreveu isso nas suas epístolas, e vai arrebatar o povo dele, o povo escolhido dele. Nessa outra imagem, que você vai poder observar que é uma intensidade de julgamentos, ela do seu lado esquerdo, você vai poder perceber o juízo. Na anterior, você já percebeu que você pode olhar que elas são representadas por selos, esses selos que apresentam lá em cima. E nessa outra imagem, você vai perceber uma série de julgamentos já representados por trombetas. O primeiro selo, depois trombetas, e na última, que a gente vai passar daqui a pouco, serão as taças, o derramamento das taças. Então, no tocar de cada trombeta dessa, por esses anjos que estão na parte superior da imagem,
é um símbolo de que algo ruim vai acontecer no planeta Terra. E aí você vê no seu lado esquerdo, não é? Você vê no seu lado esquerdo que vai descer fogo e vai queimar um terço de todas as florestas, de todas as árvores. Depois a segunda trombeta vai danificar, vai atingir todo um terço do mar, depois a seguir um terço dos rios, e centralizado você vê três figuras interessantes, que está lá no capítulo 9 do Apocalipse. Um terço das luas, das estrelas, esse animal com a aparência de gafanhoto, que vai sair e vai causar danos terríveis, dor e sofrimento na maior parte da população. E logo ao lado dele, esses três seres, que são seres caídos, que estão presos no grande rio Eufrates, eles serão soltos e vão matar cerca de um terço de toda a população. E lá do lado direito, você vê as duas testemunhas antes, e do lado direito esse homem blasfemando, porque eles não vão se arrepender dos seus pecados e vão se voltar contra Deus. De modo que, se você perceber, cada uma desses julgamentos, eles vão se intensificando, vão piorando a cada instante que ele se passa dentro desse período de 7 anos. Por fim, essa parte do grande julgamento, na perspectiva do cristianismo e do livro de Apocalipse, ele vai mostrar o derramamento das 7 taças. Por isso que, como eu falei, você vê na parte superior da figura as taças sendo derramadas. E você vai observar a primeira taça do lado esquerdo, um homem, ele está com feridas cancerígenas, e essa doença vai aparecer nele, em muita gente, da planta do pé até a cabeça. Na segunda taça, não só um terço do mar, mas todo o mar vai perder a sua potencialidade, os peixes serão mortos, e vai ficar vermelho como o sangue todo o mar. Não somente o mar, mas ao lado você vê uma mulher tentando tomar água, ela vai se envenenar porque todas as fontes de água de beber serão poluídas. No centro você vai encontrar 2 figuras, um homem sendo queimado pelo sol por causa da intensidade do sol, um colapso de energia, por isso que ele está tateando, procurando adorar o trono do anticristo e do falso profeta. E você vê essa figura do dragão, que é um simbolismo para tipificar e ilustrar a figura de Satanás. E por último, do seu lado direito, você vai observar a última das catástrofes, que são terremotos e pedras com aproximadamente 40 a 50 quilos, que vai descer do céu de modo muito, muito intenso, que vai promover uma catástrofe também mundial. Bem, nessa outra figura, é uma figura que nos faz lembrar também alguns aspectos interessantes. Eu queria que nós pudéssemos visualizar essa figura na sua totalidade. E você pode perceber que essa figura era como se fosse uma figura que representasse o paraíso, o céu de Abraão, o paraíso do Islã, o paraíso, o céu, o seio de Abraão para o judeu. Então, esse lugar que eles esperam, mas, sobretudo, destacando desse lugar que essas matrizes religiosas defendem. Esse lugar, você pode estar percebendo, aí é como se eles dissessem, a salvação chegou e aqui nós estamos muito felizes e eles estão num grande banquete. Na verdade, essa figura é só para mostrar esse grande banquete, esse banquete celestial, defendido e crido por essas religiões, por essas matrizes religiosas do monoteísmo. Também, eu queria pontuar e dizer que há uma crença
uma crença e uma crítica àqueles que não creem nessa perspectiva de que há muitas histórias sobre isso, né? Por exemplo, uma pessoa pode chegar e defender a ideia, não existe isso, né? Eu não quero até ir para esse paraíso, para o céu, porque é um lugar só vai ter adoração, vai ser monótono. Mas essa figura aí que você viu, está aí ao seu lado, ela mostra que esse paraíso é um lugar dinâmico, é um lugar de festa, um lugar do corpo imortal, do corpo ressurreto. Por isso que a crença na ressurreição faz todo sentido e um significado muito especial para as crenças daqueles que creem na ressurreição. Na próxima figura, é uma figura do capítulo 19, já estamos quase terminando essa parte do livro, é o capítulo 19 que vai mostrar a volta do Cristo ressurreto, do Cristo que é esperado. E depois desse período de grande tribulação, ele volta. E é preciso a gente visualizar alguns aspectos dessa figura. Por isso, ela mostra vindo aquele Cristo não mais para morrer por ninguém, mas vindo aquele Cristo com todo o poder, tomando vingança daqueles que não conhecem e não obedecem o seu evangelho. E ele pisa o lagar do seu lado esquerdo, você vai ver ele com um manto, escrito nesse manto a palavra e a frase Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele pisa o lagar, que é um simbolismo lá do livro de Isaías. E também você pode perceber que ele está com a foice na mão, que é um símbolo de justiça, um símbolo de julgamento, um símbolo de guerra. Porque, na verdade, o que justifica todo esse poder e essa maneira que ele vem é porque o anticristo, junto com os seus aliados, estão prontos para dizimar todo Israel. E ele, como prometeu o reino para Israel, é uma profecia que até os judeus, o judaísmo espera hoje, é parte do judaísmo que não acredita em Cristo, até hoje eles esperam o Cristo que vem reinar, que vem libertá-lo de toda a opressão e reinar no mundo inteiro. São as promessas de Davi, as promessas de Abraão e do judaísmo. E isso vai se concretizar aqui na terra, na volta de Cristo, lá no Monte das Oliveiras, como o Dr. Lucas escreveu no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. E ele vem com todo o poder e aí derrota o anticristo e as forças da maldade. E por isso que você vê os abutres do céu vindo comer a carne, beber o sangue daqueles que estão sob a égide, sob o poder do anticristo. Por isso você vê no seu lado direito uma pessoa lá com o número 666, que é o número, a marca chamada marca do anticristo, a marca da besta, onde na época as pessoas só vão poder comprar, vender se tiver essa marca. Bem, na próxima imagem, você vai observar que há uma sequência, né? Ou seja, arrebatamento da igreja, tribulação, e aí, já no desfecho final do Apocalipse, no capítulo 20, ele vai mostrar essa figura do reino esperado pelos judeus, pelo judaísmo, e profetizado tanto nos escritos na Torá e nos escritos judaicos acerca desse reino esperado. E esse reino também configurado na religião cristã e na religião islâmica também eles esperam um reino futuro. E esse reino, essa figura que eu queria visualizar com você e entender parte e aspectos desse reino. Um reino de paz, um reino de economia, de prosperidade, onde você vai ver que a natureza dos animais irão mudar, centralizado ali o lobo pastando com o cordeiro, um menino do seu lado direito vai poder pegar em animais, em leão, em cobras, e ali ao lado as pessoas transformando um objeto de guerra, uma espada em um objeto de trabalho, um reino de muita prosperidade. E ali visualizando essa luz celestial, a cidade celestial, os rios. Então vai ser um reino milenar, de 1000 anos aqui na Terra,
depois dessa grande tribulação que a gente falou. Bem, e já terminando, tanto nas Escrituras, você vai observar no judaísmo, no islamismo, no cristianismo, a questão da destruição do universo pelo fogo, e esse texto não está em Apocalipse, mas está em Pedro, quando ele descreveu que o mundo vai se acabar um dia com fogo. Depois de tudo isso, depois da tribulação e depois do milênio. É essa figura que a gente pode visualizar agora, que é o mundo acabando, né, com o fogo um dia profetizado nessa perspectiva. Você pode ver aí vários personagens, não vou me deter, mas que é um prenúncio, né, de que as pessoas que fizeram o mal, e geralmente isso, eu vou mostrar um texto do Islã, do judaísmo e também do cristianismo, que mostra essa realidade. E, por último, já no capítulo 20, há um grande juízo final, o juízo chamado o juízo do trono branco, no capítulo 20. Também há um juízo prenunciado no Islã, prenunciado também no judaísmo. E esse juízo, as pessoas vão aparecer diante de Deus e lá não vão ter desculpa, porque eles vão se apresentar, ele vai abrir os livros e eles serão condenados eternamente. Porque ali está escrito que eles partiram sem acreditar na ressurreição de Cristo e vai aparecer toda a justificativa porque eles vão para aquele lugar. Nesse outro slide, que a gente já está terminando, né, eu quero só ler a última frase, que é do Alcorão, a última frase que diz: aqueles cujas balanças são pesadas são eles que são os bem-sucedidos, mas aqueles cujas escalas são leves, aqueles são os que perderam suas almas e estão no inferno, permanecendo eternamente. O Alcorão também fala sobre isso. Até eles usam as palavras Janar, que é paraíso, e também Janahá, que é inferno. Por último, já para terminar aqui, que é o juízo final, o lago de fogo, descrito no Apocalipse, preparado para o diabo e seus anjos, está lá do seu lado esquerdo o dragão, Satanás, o anticristo e o falso profeta, todos vão para esse lugar chamado lago de fogo. E por último, essa figura do novo céu e nova terra, que é o paraíso esperado por essas matrizes religiosas, que é o céu. E esse ômega entrelaçado, um símbolo de infinitude, de lugar de delícia, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, onde não haverá traição, onde não haverá separação, onde não haverá nada disso. É um novo céu e nova terra, simbolizado com um ômega entrelaçado. Depois de você ter visto o vídeo, né, que mostra, explicando um dos melhores filmes que eu já assisti sobre a Paixão de Cristo, de Mel Gibson, é a cena final que Jesus ele aparece vivo, que ele ressuscitou. Lembra que o termo anastase grego significa tornar a viver no próprio corpo. Esse é o conceito básico do cristianismo. E por isso que Jesus ele disse dessa forma em João 11:25. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E abaixo você tem a indicação que você pode ver todos esses slides. Se tiver alguma dúvida, será um prazer esclarecer para você. Está lá gratuitamente, você pode consultar o bibliographics.com International e assim ter todas essas figuras conforme disse. Deus abençoe a vida de vocês, felicidade a cada um e que se cuide, se proteja e que você possa estar gozando de paz e de saúde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e muito obrigado pela atenção. Teleaula Natal.